paraenses contra a divisão. A população do Pará rejeitou, com mais de 66% dos votos, a proposta de divisão do estado em 3. O plebiscito foi realizado neste domingo. Em Belém, o plebiscito foi de filas nas sessões eleitorais e até de apreensão de material que seria distribuído ilegalmente. Com a maioria dos eleitores, na capital do Pará, o movimento dos que se declaravam contra a divisão do estado em 3 partes sempre se mostrou forte e cheio de defensores. Acho que o nosso estado é um estado muito rico e eu tenho certeza que daqui a 50 anos nós vamos ser a verdadeira locomotiva desse país. E eu tenho certeza que isso começou hoje, o dia que o povo do Pará disse não. A realidade de Belém nem de longe lembrava o clima em Santarém. Na cidade que brigava pelo sim para se tornar a capital do estado de Tapajós, o eleitor acordou cedo para votar. A esperança pela divisão do estado estava nas ruas silenciosas de domingo e na voz dos eleitores. Se nós vencermos, nós vencermos e muita coisa vem de bem para nós aqui para Santarém. O sentimento hoje é da vitória mesmo, do sim mesmo. Não tem para pensar puxar para trás não, que hoje tem que ser sim mesmo. E se não der? Ave Maria, mais um tempo de atraso. Com reforço na segurança, a votação em todo o estado foi tranquila. Mas em algumas sessões, houve fila, especialmente por causa da dificuldade dos idosos em votar. As pessoas idosas elas têm o problema de esquecerem o número que vão votar. Então elas perguntam para a gente qual é o número. Às vezes elas têm dificuldade, às vezes trazem só o título eleitoral. Foi o que aconteceu com esta dona de casa de 56 anos. Eu trouxe o título, eu tenho meu título. Não trouxe a identidade? Não, não trouxe. E agora, vai ficar sem votar? Sei não, acho que não, dá o jeito aí em casa, né? Depois de pouco mais de 2 horas de votação, os paraenses já sabiam que o não havia vencido. Com a totalização dos votos, a criação dos estados de Tapajós e Carajás foi rejeitada pelo mesmo percentual, 66%. Já 25% dos eleitores nem votaram. Um momento histórico extremamente importante. Isso mostra que a democracia brasileira está amadurecida e está consolidada. Bom dia, a apuração dos votos terminou por volta de 1h30 desta madrugada. 3.600.000 pessoas participaram do plebiscito. Estavam aptos a votar mais de 4.800.000 eleitores. Aqui no estúdio do Repórter Brasil está o especialista em políticas públicas, professor da Universidade Católica de Brasília, Emerson Mazzulo. Bom dia, doutor Mazzulo. Bom dia. Mais de 25% dos paraenses deixaram de votar no plebiscito. Por que esse índice de abstenção foi tão alto? Bom, alguns fatores se devem, né? Primeiro, a gente tem que observar que já é uma tendência do estado do Pará a um alto índice de abstenções. Por exemplo, nas eleições passadas, em 2010, o índice de abstenção no estado do Pará foi de 21%, a média nacional é de 18%. Então já se esperava uma abstenção alta, porque é uma tendência do estado do Pará. Agora, uma das justificativas das pessoas que eram favoráveis à divisão do estado era que o Pará era muito grande e, por causa disso, as políticas públicas não chegavam com eficácia à população. A má administração de um estado pode ser justificada pelo tamanho desse estado? Não só a questão da gestão, e a gente sabe que a gestão pública, políticas públicas, planejamento estratégico é um déficit, é um problema no nosso país. Os governos brasileiros têm dificuldade de fazer planejamento de curto, médio e longo prazo, especialmente educação, saúde, segurança pública e saneamento. Mas o que se percebe ali no estado do Pará é que o Pará arrecada bem. A arrecadação do Pará, se a gente for olhar, é média de 56 bi, e o Pará gasta 16% do que arrecada. Aí a gente entra na questão do Pacto Federativo, né? Tem inclusive um parlamentar do estado do Pará, que é o Zenaldo Coutinho, ele fala que é do PSDB, ele fala que essa questão do Pacto Federativo com o estado do Pará é um pouco perversa, porque o Pará arrecada bastante, mas gasta bem menos em relação aos seus repasses. E aí, mas o problema aí não seria o tamanho do Estado, seria o Pacto Federativo. Seria a questão das receitas tributárias, a divisão das receitas, isso não afeta só o Estado do Pará, e seria também a questão da implementação de políticas públicas para desenvolver a indústria, desenvolver a agricultura do Estado, uma nova visão sobre o Estado do Pará. Né? Agora, professor, em outras ocasiões, propostas de divisão de estados deram certo. Foi o caso de Goiás, que foi dividido, teve o Tocantins aí criado, e o caso também de Mato Grosso, quando foi criado o Mato Grosso do Sul. Por que no Pará agora isso não deu certo? Bom, primeiro que a maior parte da população se concentra na capital. Então, quem era a favor
da separação, aí no caso a gente tem o Lira Maia, do Democratas do Estado do Pará, e nós temos o Giovanni Queiroz, também do PDT do Estado, que eram favoráveis à divisão, Lira Maia Tapajós, e o Giovanni Queiroz Carajás. Eles apostavam na abstenção alta, né? E mesmo a abstenção tendo sido alta, isso não foi possível. Então essa separação, esse resultado foi diferente pela particularidade do Pará ter, primeiro, a maior parte da sua população concentrada na capital, que é quem pesou na decisão, e segundo, pelas características geopolíticas e econômicas do Estado, que são bem diferentes aqui da região onde hoje é Tocantins, né? E qual recado o povo paraense manda aí com o resultado desse plebiscito? Bom, o povo paraense manda um recado de que o remédio utilizado para verificar o problema não foi o remédio adequado. Fazer plebiscito, referendo, é muito bom. Inclusive, poderia se ter realizado um referendo sobre o Código Florestal, por exemplo, né? Mas fazer um plebiscito para discutir a divisão de um Estado, por exemplo, o projeto de divisão de Tapajós tem mais de um século, né? É como se a gente revisitasse o movimento cabano, lá de 1835, onde os cabanos, que eram a população pobre do Estado, reivindicava do Império uma atenção especial. Então a gente hoje revisita isso, só que de uma maneira moderna, de uma maneira diferente. O Pará continua precisando de desenvolvimento e de olhares mais atenciosos para o Estado e de uma melhor redivisão tributária. Quer dizer, ele chama a atenção do governo federal para isso, né, professor? Exato. Agora, outras propostas de divisão de Estado são discutidas na sociedade e no Congresso Nacional. Há propostas de divisão do Piauí, do Maranhão, do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Amazonas. Qual a possibilidade dessas propostas seguirem adiante? Olha, diante do que acontece hoje com o Estado do Pará, eu acho que vai se repensar algumas vezes antes de startar um processo como esse. Porque, veja, se a gente for olhar sobre dados econômicos, dividir, voltando a pegar o exemplo central, Tapajós e Carajás gerariam para a União um déficit público, somados os dois, de 2,6 bilhões de reais, só no primeiro ano de funcionamento. Então, quer dizer, você vai dividir um Estado que arrecada 56 bilhões e gasta 16%, para criar dois outros estados. Veja, Tapajós gastaria 53%, Carajás gastaria 28% do PIB ali da região. E isso é muito acima da média nacional, que fica em torno de 20%, 23%. Então, o que se tem que pensar é dividir para multiplicar e não dividir para gerar um déficit ainda maior para as receitas da União Federal. Ok, professor Emerson Mazzulla, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Bom, e lembrando que mesmo se tratando de um plebiscito, as exigências são as mesmas das eleições regulares. Os eleitores que não compareceram às urnas terão 60 dias para justificar a ausência. Quem não apresentar justificativa será multado e pode ter o título de eleitor cancelado. Catiúcia. Luana, obrigada.